Olá pessoas, tudo certo? O meu nome é Lucas, eu tenho 19 anos e faço faculdade de análise de sistemas. E bom, eu vou começar sempre os vídeos desse canal falando quem eu sou, né? Falando do ponto de vista de qual eu estou vendo, né? Porque esse canal, esse vídeo é sobre a minha visão de mundo e sobre as coisas que eu penso, então é importante vocês saberem quem eu sou, né? Para saberem de que lado eu estou vendo as coisas. E o enquadramento tá meio ruim. Pera aí, deixa eu subir um pouquinho. Bom, e esse aqui é um vídeo que eu quero falar sobre... Bom, todo mundo sabe que o ano de 2020 está sendo um ano horrível, mas eu vou ser sincero que quando eu vi que a pandemia era algo inevitável, eu tive uma certa esperança. O vírus, ele me ferrou de muitas formas, vocês nem imaginam quanto, mas eu tinha uma certa esperança, assim. Todo mundo que conversou comigo sobre isso sabia disso, que eu tinha uma certa esperança de que essa situação despertasse algo bom nas pessoas. Era essa a minha esperança. E não me entendam mal, coisas boas aconteceram esse ano, coisas boas despertaram em pessoas nesse ano, mas esse ano foi um ano que parece que a merda tá querendo estourar, mas não estoura, digamos assim. Ano passado e esse ano estão sendo anos extremamente polarizados. É claro que a gente tem uma questão aí eleitoral, né? A questão eleitoral é uma questão que traz à tona uma divisão muito grande entre as pessoas e isso é uma coisa muito ruim. O mundo está extremamente polarizado, é sempre nós contra eles e essa era da informação que a gente está, que é uma era que eu faço parte, né? Bom, enfim, trabalho com programação, com análise de dados, SQL, enfim. Eu faço parte dessa era da informação e é inevitável essa era da informação, a gente tá nela e vai ficar nela até o final da humanidade, justamente porque é uma coisa que, a não ser que exista, sei lá, um cataclisma que acabe com a energia do planeta, essa era da informação vai persistir. E essa era da informação trouxe uma coisa à tona que está sendo inflamada por causa da velocidade que a internet traz em resposta, né? Que é justamente essas diferenças. As diferenças, elas estão sendo tratadas como uma coisa ruim. Se você não concorda comigo, eu te odeio, basicamente. Hoje em dia é assim que funciona. E essa é uma tecla que eu quero bater bastante aqui nesse canal, porque é uma coisa que a gente tem que ir contra. Muitas pessoas vão querer me taxar como tal coisa, como coisa e tal, querendo me diminuir de alguma forma, me colocando em uma dessas polaridades. Por que que eu sou tão contra essa polaridade que está tendo hoje em dia? Porque essa polaridade gera desordem e guerra. Guerra talvez não no sentido literal, mas possivelmente no sentido literal, né? A gente tem uma questão ideológica hoje em dia de pessoas que concordam com a direita e pessoas que concordam com a esquerda e não entendam isso que eu falei como uma manipulação verbal de tentar trazer a coisa que eu quero que vocês acreditem por último, porque não era e não é a intenção. Eu não tô nem aí para esquerda e direita. Ambos têm pontos positivos, na minha opinião, e ambos têm pontos negativos. O que eu quero dizer é que a gente precisa se unificar. A gente precisa se unificar. Não existe hoje em dia uma unificação com base em nada. Tudo que você fala
tudo que você opina, qualquer coisa que parece uma coisa que todo mundo concorda, vai surgir algo ou alguém dizendo o contrário. E bom, o que eu quero trazer nesse vídeo aqui é a importância da unidade. Você pode achar que isso é uma coisa boa, essas diferenças e esse debate que é gerado com base nessas diferenças, e de fato é uma coisa boa. Mas a gente transformar isso em uma guerra, transformar isso em um time de futebol em que um obrigatoriamente é o vencedor, isso é uma coisa extremamente nociva. Nociva em muitos sentidos, e principalmente na questão política. A questão política do nosso país está muito debilitada. E eu não falo só debilitada em estrutura, que a gente já sabe há muito tempo que está debilitada. Ela está debilitada na questão ideológica também. Ideologias são coisas ruins. Não me entenda mal, ideologias são coisas ruins. Porque elas geram nas pessoas desavenças. Se eu tenho uma opinião com relação a algo, é muito diferente de eu ter uma ideologia em relação a algo. Porque a ideologia é algo intrínseco na cabeça da pessoa que ela vai lutar como se fosse uma religião, como se fosse um time de futebol. E por que isso é uma coisa ruim? Isso é uma coisa ruim porque se a gente não tiver essa unificação dos lados, nunca, jamais esse país vai prosperar. Eu acho que no momento que a gente está agora, a gente precisa se unificar um pouquinho mais em favor do nosso país. Se nós, como população, nos unificarmos para um objetivo em comum, nós vamos vencer. É simples assim. Eu entendo que o nosso Brasil é muito grande e que essa unificação é muito difícil. Mas eu acho que em um tempo de guerra que a gente está vivendo, a unificação é a única chave. Eu sou muito diferente de todos vocês que estão aí. Sim. Mas eu creio que a nossa humanidade, aquilo que nos traz humano, pode nos unificar. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E tchau.